Estamos aqui para mais uma aula de física e o tema da aula de hoje é gravitação. O estudo da mecânica celeste, o estudo dos astros, o estudo da atração entre os corpos e vamos ver algumas decorrências disso, como por exemplo a pressão atmosférica. Essa aula será dividida em duas partes, a gente começa hoje e termina na próxima semana. A teoria científica pela qual o universo tem origem chama-se Big Bang, a teoria científica mais aceita. Aí vamos lá. Primeiro nós vamos entrar em conflito aqui com religião, certo? Embora esteja relacionado inclusive com religião também. Por exemplo, tanto na origem bíblica como na origem de algumas outras religiões, o surgimento da vida tem a ver com o surgimento da luz. Não é? Faça-se a luz, fiat lux. Se você não sabe o que é isso, dê uma estudada. Mas tem a ver com a luz. Então, são teorias que estão relacionadas. E outras são teorias. É diferente de lei, certo, gente? Lei é algo que já foi provado, é algo que você consegue ter uma evidência científica concreta através, inclusive, de cálculos. Teorias são teorias. Algumas são mais aceitas, certo? Outras entram em conflitos, como a gente já falou. Mas esqueça isso. Então, a teoria científica mais aceita atualmente da criação do universo é a teoria do Big Bang. Esse Big Bang é uma onomatopeia. Bang, quem assistia aqueles filmes de faroeste antigo, acho que os avós de vocês, os pais de vocês, por isso que é chamado de filme de Bang Bang. Esse Bang, ou Bang, tem a ver com o barulho que faz em um pipoco, em uma pequena explosão. Então vamos lá. O Big Bang ele designa a fase densa e quente pela qual passou o universo entre 10 e 20 bilhões de anos. Essa fase marcante de início da expansão é comparada à explosão. Por que comparada, gente? Porque, na verdade, quando surgiu o universo, não surgiu assim como nessa imagem aqui que a gente está vendo, essa imagem animada aqui. Não é algo tão rápido. É como se fosse uma explosão vista em câmera lenta, certo? Tá aqui, ó, levou vários anos para acontecer, e cerca de 10 a 20 bilhões de anos atrás. Isso foi acontecendo, e inclusive está acontecendo até hoje, certo? Porque o universo está em expansão. E por falar em universo, olha ele aí, que é um universo. O que é um universo? Corresponde ao conjunto de toda a matéria e energia que existe, ou seja, tudo que existe, a gente diz que está dentro do universo. Então reúne os astros, planeta, cometa, estrela, galáxia, nebulosa, satélite, meteoro, tudo que tiver, certo? Tudo que tiver no universo. Do latim, a palavra universum significa todo inteiro ou tudo em um só, como a gente já viu. Tudo. Até aí você tem uma imagenzinha do universo. No universo nós temos as galáxias, certo? As galáxias contêm quantidades variadas de sistemas. Então a galáxia tem vários sistemas e aglomerados estelares e tipos de nuvens interestelares gravitacionalmente ligadas. O que quer dizer isso, gente? O que é uma galáxia? Está tudo ligado pela força da gravidade. Então aí vocês estão vendo nessa imagem animada a nossa galáxia, certo? Que é conhecida como Via Láctea. Imagina aí, a nossa galáxia. Seria necessário vários milhares de anos para percorrer a nossa galáxia, que é uma das galáxias que a gente conhece do universo. Só para você ter ideia, gente. Então, para percorrer o universo todo, você levaria aí, no mínimo, umas 500 vidas. Exagerando, certo, gente? As 500 vidas. Mas para percorrer o universo seria tempo infinito. Nossa localização na galáxia, aqui tem uma foto mais paradinha, né, da Via Láctea. Aqui eu tenho o centro da Via Láctea, para ninguém pensar que a gente está aqui no centro, certo? A Via Láctea, ela tem umas formações que são chamadas de braços, certo? É tipo para ficar bem simples, umas espirais que fazem aqui, que terminam. E um desses braços, tá aqui, ó, é chamado braço de Órion. Aqui no pedacinho do braço de Órion está o Sol, que virou um pontinho. Lembra daquela aula sobre ponto e corpo, gente? Nesse caso aqui, para você ter ideia, o nosso Sol, que é uma estrela de quinta grandeza, virou um pontinho. Um ponto material. E está ali, de perto do Sol, estão os planetas que provavelmente nem nessa foto sairiam. Né? Os planetas aí nem pontos são.
Não dá nem para contar os planetas. Agora sim, quando eu vou olhar para o sistema solar, certo? Deixa eu voltar. Tá vendo? Tá aqui o Sol. Aí eu vou olhar agora aqui, ó, o que está ao redor do Sol. Esse próximo slide. Pronto, tá aqui. Aí eu estou falando do sistema solar. Vou pegar uma estrela, no caso o Sol. Sol, para quem não sabe, é uma estrela de quinta grandeza. E os corpos que estão orbitando ao redor dele. Na próxima aula, porque não vai dar para a gente ver ainda hoje, a gente vai entender o porquê dessas órbitas. O que é que mantém a galáxia, o que é que mantém o sistema preso a um corpo, certo? Que é a força gravitacional. Mas voltando aqui, o nosso sistema solar tem o Sol e os planetas e os corpos que orbitam ao seu redor. Porque além de planetas, eu tenho luas, eu tenho outros tipos de astros. A gente vai ver como planetas anões, vai ver agora. Antes vamos para um exercício, né? Qual é o nome da galáxia que contém o sistema solar? Essa é simples de imagem. Essa aqui, ó, não tem como errar. Via Láctea. A gente acabou de ver a fotozinha. Planetas. Eu tenho aqui os planetas do sistema solar. Vamos falar sobre eles. Sim, um detalhe com relação a essa imagem é que os planetas aí estão bem organizados com relação ao tamanho. Certo, gente? A proporção entre eles é mais ou menos esta, ou seja, a Terra fica bem pequenininha perto dos outros planetas, né? Para quem ainda não conseguiu ver, porque está em inglês, tá aqui a Terra. Então ela fica pequena com relação aos outros planetas e o Sol bem grande. Com relação à distância, essa foto aqui, obviamente, ela está fora de proporção. Como assim, professor? Essa foto nessa imagem? Se eu tivesse que colocar em distância, começaria com Mercúrio, Vênus, só daria para colocar, talvez desse para colocar um planeta aqui, se fosse por ordem de distância. Então aqui está bem aproximado, a distância dos planetas não é essa que está na imagem. Certo, gente? Essa aí está mais ou menos correta com relação ao tamanho. Então tem aí o Mercúrio, que está em inglês, mas vou lendo para vocês a partir dali da proximidade do Sol, certo? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Professor, no meu livro tem aqui Plutão. Esse seu livro, ele tem que ter sido publicado antes de 2006, porque até 2006 Plutão realmente era um planeta, mas descobriu-se que ele tinha uma órbita diferente dos outros. Então ele foi rebaixado a planeta anão. É Plutão e Eris. Então, tem os planetas e os planetas anões. Eris e Ceres, aliás, são luas. Eram luas, agora são planetas anões também. Então 5 planetas podem ser vistos a olho nu e são conhecidos desde a antiguidade. Nem todos os planetas a gente conhecia antes do advento dos telescópios. Eu ia dizer microscópio. O microscópio é para algo pequeno, certo, gente? Dos telescópios. Então tem Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, além, é lógico, da Terra, eram os planetas conhecidos. Uma curiosidade com relação à nomenclatura dos planetas é que eles vêm da mitologia greco-romana. Mercúrio era o mensageiro dos deuses. Quem assistiu Percy Jackson ou Fúria de Titãs, são 2 filmes que lidam sobre isso, ou quem leu alguns livros sobre mitologia greco-romana, vai reconhecer esses nomes. Vênus, a deusa da beleza, bem chamada de Afrodite, né? Terra, Apolo Gaia, deus da vida. Eu confesso que eu ainda não estudei essa nomenclatura correta da Terra, qual a relação que tem entre Apolo e Gaia com o nome Terra, mas fica aí a dica. Marte, deus da guerra. Júpiter, deus dos deuses, o famoso Zeus. Saturno era o pai de Júpiter. Urano personificava o céu e Netuno, deus dos mares. Olha a Percy Jackson aí de novo. Vamos aqui para mais um exercício. Antes, uma piadinha aí com essa figura é que Plutão, em inglês, como vocês viram na imagem anterior, é Pluto, né? Então aí tem uma piadinha aí com o cachorro do Mickey. Pluto. Mas vamos lá. Entre os motivos que levaram o rebaixamento de Plutão a um planeta anão, podemos assinalar corretamente. Possui tamanho reduzido, sua órbita não é totalmente autônoma, seu formato é indefinido, não realiza movimento de rotação, não possui atmosfera. Eu disse para vocês que estava relacionado com a órbita. O fato de Plutão não ser mais considerado um planeta. Então, tá vendo, gente? É aquilo que eu falei para vocês. Existem teorias.
Até 2006, se você perguntar aos avós de vocês, os pais de vocês que estudaram isso, vão dizer, não, Plutão é um planeta. Eu estudei assim, tá vendo como algumas coisas, mesmo na ciência, são passíveis de mudança. Agora, lógico que isso requer estudo. Olha o sistema geocêntrico. O que é geocentrismo, professor? É quando o homem começou a estudar os planetas, começou a olhar para o céu, vocês viram que só tinham 5 planetas. E, obviamente, pela influência da igreja, e quando eu falo igreja, não entenda como crítica, certo? Até porque a igreja, na época, não estava nem dividida entre igreja evangélica e igreja cristã. Era simplesmente a igreja junto com o Estado. Uma combinação que raramente deu alguma coisa certa. A igreja interferir no Estado, mas isso aí vocês vão ver em história. Certo, gente? Então, quando eu digo a igreja é a igreja da época. Eu não estou criticando nenhuma religião atual. Mas é assim. A igreja dizia que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Até aí tudo certo. O problema era, o homem, certo? A maior criação de Deus deveria estar onde, gente? No centro do universo. Então tomou-se isso como uma verdade. Veja, não tem base científica nenhuma. Era simplesmente uma verdade. Então, se o homem está na Terra, a Terra deveria ser o centro do universo. Olha a dedução. Então, e tinha gente que apoiava isso e trata-se de uma concepção errada. Se você olhar para o céu, você vai ter essa impressão. Você vai ver o Sol passando, você vai ver a Lua passando, não é? Mas hoje você já sabe que é uma questão de referencial. A gente viu lá no primeiro bimestre. É uma questão de referencial. Mas aí tinha os cientistas, que não eram bem cientistas, eram filósofos, a gente já falou sobre isso aqui também, que acreditava, certo? E juntando os planetas, eu tinha tudo girando em torno da Terra. Era o sistema geocêntrico. Esse geo aqui vem de terra. Geo quer dizer terra, geografia da Terra, geologia, estudo da Terra e por aí vai. E cêntrico, a Terra era o centro da Terra. E olha aí os filósofos que a gente não pode bem chamar de cientistas. Aristóteles e Ptolomeu, século II a.C. Então veja que quando eu falo igreja, certo? Era bem antes de Cristo, né? Eram concepções filosóficas das religiões da época. Só para você ter ideia. E perdurou até muito tempo, perdurou até a época das navegações. Tudo gira em torno da Terra. Então eu tinha aqui, ó, a Lua, Mercúrio, Vênus, o Sol. O Sol era considerado um planeta. Marte, Júpiter, Saturno. E mesmo nessa época, todo mundo já considerava a Terra como sendo... Aliás, eu minto. Nessa época, ainda tinha gente que considerava a Terra como sendo plana, né? Na época bem antes das navegações, achavam que iriam navegar, iriam cair das bordas da Terra. Depois mudou-se essa concepção, ou não, como a gente vê hoje. Lá na época das navegações, veja, antes de Cristo até as navegações, a gente teve o quê? Uns 2.000 anos, né? Por aí, 2 séculos antes de Cristo, uns quase 2.000 anos. Vamos arredondar, e muito bem arredondado, para o homem poder começar a acreditar que, na verdade, aí começou a ter observações, por equipamentos, por medições. E o homem propôs um novo sistema, porque ele viu que o sistema anterior estava errado, certo? Ele não justificava algumas coisas que se tinha da ciência da época. Então, surgiu o sistema heliocêntrico. Helio quer dizer sol em latim, certo? Esse nome aqui é heliocêntrico. O Sol é o centro do universo. E Galileu Galilei, olha ele de novo. Aquele cientista que a gente já viu ele metido em várias coisas, inclusive o estudo da gravidade. E Copérnico, Nicolau Copérnico, estabeleceram bases para o sistema heliocêntrico. A Terra e os outros corpos celestes giram em torno do Sol, que é o que ficou até hoje. A Terra girando em torno do Sol. Certo? Não me admira esse pessoal que acredita em Terra plana hoje. Está pensando que a Terra é o centro do universo novamente. Certo? Era só o que faltava, né, gente? Vamos acreditar na ciência sempre. Então, vamos a um exercíciozinho. A gente acabou de falar. O centro da Terra não é o centro do universo, e sim o Sol.
Este princípio foi formulado por Nicolau Copérnico e marcou uma concepção moderna de universo. É moderna até hoje. Como é chamado esse modelo? Gente, que o centro do universo é o Sol, como eu acabei de falar, ó, heliocêntrico. E aí veio um cientista chamado Johannes Kepler e estabeleceu algumas bases para esse movimento em torno do Sol, para todos os planetas, todos. A gente vai falar aqui muito da Terra, mas isso vale para todos os planetas, certo? Girando em torno do Sol. A primeira lei de Kepler diz respeito à forma da órbita. O Sol não gira em torno da Terra. Vou voltar aqui, ó, fotozinha. Tudo aqui, ó, fazia um círculozinho, né? Mercúrio em torno do Sol, Vênus em torno do Sol, a Terra em torno do Sol, tudo formando círculo. Certo? Perdão aí, os meus garranchos de desenhar. Então veio Kepler e disse, não são órbitas formando círculos, não são órbitas circulares, são órbitas elípticas. Professor, o que é órbita elíptica? É aquela que não vem de um círculo, é aquela que vem de uma elipse. Ah, professor, elipse não é aquele negócio que dá quando o Sol fica escuro? É errado, ali se chama eclipse. Eu estou falando de elipse, é uma figura matemática. Quando você vai desenhar um olho, certo? Você faz uma elipse inicialmente. É mais ou menos um círculo achatado, certo? Então, mais ou menos isso aqui que vocês estão vendo. Aí o planetinha verde em torno do Sol, formando uma elipse. E quando você tem esse tipo de trajetória, professor, mas não é circular não. A órbita da Terra em torno do Sol é quase circular, mas ela é um pouquinho achatada. E eu não estou falando do formato da Terra não, certinho, estou falando da órbita. Mas quando você tem isso, vou parar aqui para a gente ver, com a figura parada aqui fica melhor. Você vai ter dois pontos aqui, ó. O ponto que passa mais próximo do Sol, chamado de periélio, olha o hélio de novo, fica mais perto do Sol, e o ponto mais afastado. Então aqui, por exemplo, nesse ponto aqui, vou botar a setinha aqui para vocês verem, é o periélio, do lado, o afélio. Não decore esquerda e direita não, certo, gente? Que é tudo uma questão de ponto de vista das figuras. Aprenda que é assim, ó, perto do Sol, periélio, perto do Sol, periélio, e afastado do Sol, afélio. A gente pode ver aqui novamente nessa outra figura, certo? Vai passar aí, ó, no periélio. Veja que não está mais do lado esquerdo, certo? Para você não decorar. Ali eu tenho 147 milhões de quilômetros e aqui 152 está mais distante. Então, passou no periélio, está aí, e passou no afélio, certo, gente? Lei das áreas. Aí começam as leis que não são interessantes a gente decorar a lei em si, e sim a decorrência. Mas eu vou ler a lei para vocês. A lei imaginária que liga o Sol aos planetas que o orbitam varre áreas iguais em intervalo de tempos iguais. Tá aí a lei imaginária, quando o planeta vai girando. Professor, não entendi. Certo? Eu posso dizer assim, até nem eu, mas é assim. Não interessa a decorrência, mas eu vou tentar explicar para vocês. Basicamente é isso. Quando o planeta vai percorrendo, certo? Digamos aqui de P2 para P1 ou de P1 para P2, tanto faz, ele vai formando, se você unir essa área ao Sol, fica uma fatia de pizza, né, gente, aqui? Então ele vai formando uma certa fatia de pizza que tem uma determinada área. Aqui eu tenho outra fatia de pizza, de P3 para P4. Certo? Vai formando outra área. Se essas áreas forem iguais, então as figuras são diferentes, dá para ver, né? Mas digamos que tenho aí duas fatias de pizza. Certo? Vou chamar aqui de A1 e A2. Por incrível que pareça, gente, pelo formato, se você juntar, A1 é igual a A2. Mesma área. Se essas duas áreas forem iguais, o tempo para percorrer esse traçado aqui é o mesmo. Mas, professor, o caminho aqui de P3 para P4 está tão pequenininho, é o mesmo de P2 para P1? É. Então é por isso que eu digo para vocês, o importante não é a lei aqui, é a decorrência dessa lei. Qual é a decorrência? É isso aqui, você tem que ver. Certo? Vocês conseguem perceber alguma coisa nesse movimento aí, ó, do planeta? Claro que sim, né, gente? Isso quer dizer o seguinte, ó, e sempre falando, não é só para a Terra, é para todos os planetas. Quanto mais próximo do Sol, mais rápido. Olha, dá para você ver. Ó. Fazer o barulhinho aqui para você perceber. Ó. Tô parecendo um idiota aqui. Mas é. O planeta, quando fica mais próximo do Sol, ele fica mais rápido. Então, o movimento da Terra
Falar da Terra, mas vale para todos os planetas. O movimento da Terra em torno do Sol não é uniforme, certo, gente? O que é uniforme? É aquele com velocidade constante. A Terra fica mais rápida quando está mais próxima do Sol. Professor, isso aí, janeiro e julho, é o que forma as estações do ano? Não, gente, não é isso. Certo? Senão seria verão para todo mundo e inverno para todo mundo. E a gente sabe que não é. Que no hemisfério norte a gente tem as estações do ano de forma, vamos dizer assim, inversa em relação ao nosso hemisfério, certo? Que é o hemisfério sul. Tem a ver com a rotação da Terra e tem a ver com a inclinação do eixo de rotação da Terra. Que não é o caso da gente estudar aqui agora. Terceira lei de Kepler, mais uma lei que não me interessa muito o enunciado, embora eu vá ler aqui para vocês também. A razão entre o quadrado do período e o cubo do raio médio da órbita de um planeta é constante. Isso aí é mais complicado ainda, né, gente? De novo, decorrência da lei, e bem simples, quanto mais distante o planeta estiver do Sol, tem aqui dois planetas, um cinza e um amarelo, vocês conseguem perceber isso, né? Quanto mais distante o planeta estiver do Sol, maior vai ser a sua órbita, ou seja, mais tempo ele vai levar para percorrer. Essa fórmula aqui, ela diz como calcular isso, a gente vai ver lá no ensino médio. Tá? O que eu quero que vocês aprendam aqui como uma base é isso. Quanto mais distante, mais tempo para percorrer. Veja que o planetinha cinza está indo bem mais rápido que o planeta laranja. Certo, gente? Com a comparação, vamos ver. Ó. Olha o tempo que os planetas levam para completar uma órbita. E essa figura aí, com certeza, veio lá de 2005, né, gente? Olha, Plutão ali ainda é considerado um planeta. Mas dá para você perceber o raio médio de órbita, então é pelo tamanho do raio, e o período que leva para completar uma volta. E o período em relação à Terra. Veja que a Terra leva aqui 1 ano. Certo? A gente está comparando com a Terra. Então aqui Marte, por exemplo, levaria quase 2 anos para completar uma volta. Júpiter, 12 anos. Saturno, 29. Urano, 84. Netuno, 165. Eu vou riscar Plutão nessa lista, já que a figura é velha. Mas basicamente é isso aí, gente. Mais um exercíciozinho, gente. O modelo do universo proposto por Kepler, apesar de heliocêntrico, tinha disparidades com o modelo de Copérnico. Copérnico foi o cara que disse que era heliocêntrico, Kepler veio complementar depois. Marque a alternativa que contém tais disparidades. Letra A. Copérnico não acreditava que o Sol fosse o centro da órbita terrestre. Kepler, sim. Isso aqui a gente sabe que não é verdade. Certo, gente? Copérnico já dizia que o Sol era o centro da Terra. Está errado. No modelo de Copérnico, as trajetórias dos planetas eram circulares, enquanto em Kepler eram elípticas. Opa, olha aqui. Isso aqui está correto, gente. Já sei que está correto. Como sabemos, hoje as trajetórias dos planetas ao redor do Sol são elípticas. Então foi um complemento que Kepler trouxe a Copérnico. Vamos só ler o resto. No modelo de Copérnico, as trajetórias dos planetas eram elípticas. Isso aqui está errado. Nem preciso ler o resto. Não era elíptica, era circular na época de Copérnico. Copérnico acreditava também, de forma errada, que o movimento no céu era circular e uniforme. A terceira lei de Kepler nos mostra que o movimento dos planetas ao redor da galáxia é variável. A terceira lei de Kepler não fala do movimento dos planetas, certo? Variado. Isso aqui é a segunda lei, não é a terceira lei. Então também está errada até a concepção da frase aí. Então, a resposta correta, letra B de bola. A diferença entre os modelos de Copérnico e Kepler. Ambos tinham o Sol como centro. Só que em Copérnico as órbitas eram circulares. Aí Kepler disse, não, está errado. As órbitas são elípticas. Na próxima aula, a gente continua o raciocínio e vamos estudar a atração gravitacional e a atmosfera terrestre. Certo, gente? Até a próxima aula, se Deus quiser.